Quero entrar na mensagem, se você puder me acompanhar aí com a sua Bíblia, Lucas, no capítulo 17, dos versos 11 ao 17. E o tema dessa ministração de hoje é resposta de gratidão. Você pode repetir isso comigo para gravar bem aí na sua mente? Resposta de gratidão. Lucas 17 é o texto que será nosso trilho, nossa base aqui para aquilo que vamos compartilhar, dos versos 11 ao 17, uma passagem muito conhecida por todos nós. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você pode repetir isso? Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa passagem é muito conhecida, e nesse contexto aqui é importante a gente entender um pouquinho o momento e o que acontece aqui nas entrelinhas. Primeira coisa é que a lepra, essa doença que era acometida nesses 10 homens, era uma doença terrível. Hoje nós conhecemos a lepra como hanseníase. É uma doença contagiosa, uma doença infecciosa, e ela causa manchas na pele, inchaço, hematomas, e vai se perdendo a sensibilidade na pele. Hoje existe tratamento para essa doença, existe cura para a hanseníase, mas naquela época não. Naquela época não existia cura para a lepra, e o leproso era alguém excluído da sociedade. É importante entender isso. O leproso era alguém marginalizado, era alguém que vivia à parte da sociedade, ele não podia se relacionar, ele não podia estar com a sua família, ele não podia trabalhar, era alguém que dependia de esmolas e vivia apartado. Para se ter uma ideia, quando um leproso passava em algum lugar e tinham pessoas, ele precisava gritar, se pronunciar: leproso, leproso passando, para que as pessoas saíssem e ninguém fosse tocado por um leproso, porque isso seria algo terrível. Então, nesse contexto aqui, ser curado de uma doença como essa, não era apenas ser curado de uma dor de cabeça, ou de uma unha encravada, de um dedo destroncado. Ser curado da lepra, mais do que a cura de uma doença, era receber uma nova vida. Ser curado da lepra era receber a oportunidade de estar com a família de novo, de se relacionar com amigos de novo, de poder trabalhar de novo. Isso significava ser curado da lepra. E podia acontecer, muitas vezes, algum leproso que a lepra regredia. Ele simplesmente começava a melhorar, e quem poderia dizer que ele foi curado e inseri-lo novamente no contexto da sociedade era o sacerdote. Então, quando isso acontecia, o leproso ia até o sacerdote examinava e falava: não, você pode voltar a trabalhar, pode voltar para a sua família, pode voltar para os seus amigos. Então, quando esses 10 homens caminham, Jesus manda eles irem se apresentar ao sacerdote, eles caminham até o sacerdote, é um ato de fé, de que eles poderiam ser curados, e foi o que aconteceu. Naquele caminho, ao irem se apresentar ao sacerdote, eles são curados. Agora, o engraçado é que apenas 10% dessa amostra, apenas um, volta para agradecer. Apenas um daqueles leprosos volta a agradecer ao Senhor Jesus. E ele é o único que recebe essa palavra: levante-se e vá, a sua fé o salvou. E a palavra diz que ele era, além de leproso, samaritano. Isso é importante entendermos. Ele era 2 vezes rejeitado, porque o samaritano era um povo rejeitado pelos judeus. Era um povo que os judeus não se relacionavam, porque era uma raça misturada. Eram judeus
que se casaram com outros povos. Para se ter uma ideia, Samaria ficava no meio da região geográfica entre Galiléia e Judéia. E o judeu comum, ao se deslocar, e era algo muito comum se deslocar de Judéia para Galiléia, ele não passava por Samaria, ele evitava aquele caminho, por mais que fosse muito próximo. Ele fazia um contorno e desviava até o Rio Jordão. Ele caminhava o dobro da distância, ele demorava o dobro do tempo, mas não passava por Samaria, porque aquele povo era rejeitado. Então esse leproso aqui, que volta a agradecer, além de marginalizado pela lepra, ele também era rejeitado por ser um samaritano. Mas ele volta, se prostra aos pés de Jesus e agradece. Dá glórias, em alta voz diz a palavra a Deus. Jesus fala para ele: filho, levante-se, a sua fé te salvou. Ele teve uma resposta de gratidão. Todos os 10 experimentaram a cura, mas apenas um foi salvo. Apenas um recebeu uma palavra de salvação. Todos os 10 experimentaram de Deus, mas apenas um creu que Jesus era Deus. Os demais seguiram a vida como se nada demais tivesse acontecido, como se aquilo fosse algo trivial. Não reconheceram que Jesus era Deus. Reconheceram a cura, mas não reconheceram que Jesus era Deus. E quando nós experimentamos de Deus, experimentamos quem Ele é, nós precisamos ter uma resposta de gratidão, reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é Deus. Infelizmente, muitos têm vivido como se, apesar daquilo que Deus tem feito, apesar daquilo que tem experimentado, como se nada tivessem recebido. Muitos, apesar de terem sido tocados por Deus, terem recebido oportunidades de Deus, terem recebido misericórdia de Deus, favor de Deus, experimentado coisas que claramente foi Deus quem fez, têm vivido como se nada tivesse acontecido. Como aqueles 9, nem retornam atrás para agradecer. Mas quando nós entendemos a mensagem, quando nós entendemos a cruz, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, o grande amor de Deus por nós, o quão grande é o nosso Deus, isso precisa nos levar a uma resposta de gratidão. Nós correspondemos a Deus quando nós entendemos a mensagem. C.S. Lewis tem uma frase que é poderosa, e ele diz que o cristianismo, se falso, ele não tem valor algum. Se verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. E muitos de nós temos vivido como se essa mensagem poderosa que transforma vidas, essa mensagem de salvação, fosse algo mais ou menos, apenas vir ao culto aos domingos, ensinar bons costumes aos filhos, ou apenas preservar uma tradição, mas é muito mais do que isso. Essa palavra é infinitamente poderosa para salvar, curar e transformar. E nós precisamos corresponder. Nós não podemos viver de maneira mais ou menos grato, mais ou menos crente, evangélicos não praticantes, não! Nós precisamos responder, que a nossa vida seja uma resposta de gratidão, assim como esse leproso voltou, se prostrou, glorificou, adorou e reconheceu Jesus. Quantos querem que a sua vida seja uma resposta de gratidão? Quantos querem? Amém? Que a nossa vida seja uma resposta de gratidão. Eu quero contar uma história, algo que aconteceu comigo, para contextualizar um pouco mais ainda sobre aquilo que eu quero falar. E eu já compartilhei isso com os jovens, tem alguns jovens aí, vocês vão ter que ouvir essa história de novo. Alguns anos atrás, eu estava numa viagem a trabalho a Curitiba. Eu tinha passado a semana lá, e eu tinha um casamento no sábado, eu iria retornar apenas no sábado, e já no sábado eu tinha um casamento em Maringá. E eu peguei um voo de Curitiba para Maringá. E foi um voo com muita turbulência. Paraná estava fechado, temporal para todo lado, nuvem para todo lado, chuva para todo lado, vento. E aquele voo foi um voo turbulento. Um voo, para se ter uma ideia, não teve nem serviço de bordo, porque estava chacoalhando o tempo inteiro.
né? Aquele voo que até os ateus se convertem, né? Você fica ali olhando o comissário de bordo, eu sempre fico olhando quando está tenso assim, né? O comissário está bem, está tudo bem. Agora, se o comissário fechar o rosto, fechar a cara, aí o negócio está ficando apertado. E foi aquele voo terrível. E quando a gente estava chegando em Maringá, o avião sobrevoou, e passou 10, 20 minutos e nada de descer. E aí o piloto deu aquela mensagem, sabe quando ele coloca o microfone dentro da boca, né? Você não entende o que ele está falando, mas deu para entender que não tinha teto, não tinha como descer, e a gente estava indo para Londrina. Aí o avião foi para Londrina, que era pertinho, e novamente, 10 minutos, 20 minutos, e nada de descer em Londrina, e novamente veio a mensagem, aquela mensagem do piloto, e agora ele estava falando que a gente ia para Presidente Prudente. Fomos para São Paulo, um voo que era para Maringá, foi parar lá em São Paulo, Presidente Prudente, e lá nós conseguimos descer, lá deu teto, conseguiu pousar o avião. E aí naquele momento comecei a tirar as malas, chegamos lá, comecei a tirar as malas, a hora que eu olho para o lado, uma senhorinha tentando alcançar as malas, e eu cheguei do lado dela e pedi, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar por gentileza. Daí puxei a mala dela, me apresentei, eu sou o Tiago, e ela falou, eu sou a dona Palmira. Eu, muito prazer, dona Palmira. E eu fui ajudando ela, descemos ali do avião, fomos até as esteiras, e quando chega na esteira, dona Palmira tinha 3 malas grandes para carregar. Eu falei, dona Palmira, deixa que eu ajudo a senhora. E fui lá, peguei as malas dela, ajudei ela, e fomos caminhando ali por aquele aeroporto. Ainda teríamos que esperar um ônibus chegar, ficamos mais 1h, 1h30 naquele aeroporto, e eu ali acompanhando dona Palmira e aquelas 3 malas, eu não sei o que ela estava fazendo da vida, onde é que ela foi. Ela estava com grandes malas que ela não podia carregar, e eu falei, dona Palmira, fica tranquilo que eu vou ficar aqui cuidando da senhora. E aí passou um tempo, ela falou assim, estou querendo comer um pastelzinho, tomar um café. Eu falei, vamos lá, dona Palmira. Aí pegamos as malas, fomos lá, comer um pastelzinho, tomar um café. Dali a pouco ela, agora eu quero ir no banheiro. Eu falei, pode ir no banheiro, dona Palmira. Eu fico aqui cuidando das suas malas. E assim passou aquela 1h, 1h30. Chegou o nosso ônibus, entramos no ônibus, ajudei ela a subir, sentei do lado dela, fomos conversando. Dali a pouco, a filha dela liga para ela, eu escuto a conversa. Ela, mãe, eu não consigo falar com a senhora, onde é que você está? E ela conta que tinha ido parar em São Paulo, já estava no ônibus. Mas, filha, fica tranquila, filha. Deus colocou um anjo aqui do meu lado. Aí eu fiquei me achando, né? E eu ali cuidando dela, chegamos em Maringá, descemos do ônibus, e a Manu foi me buscar, e a filha dela, conversando com ela de novo por telefone, mãe, agora como atrasou muito, eu estou no outro compromisso, não vou conseguir te buscar. E aí eu escutando a conversa, falei, dona Palmira, fica tranquila, não se preocupe, Deus colocou um anjo aqui, eu vou levar a senhora, dona Palmira. E aí ela sobe no nosso carro, coloca as malas, a gente leva ela até onde ela precisava ir, e por sorte era próximo onde a gente estava, e chegando lá, deixamos ela, e ela falou assim para mim na hora de dar tchau, Tiago, me passa o seu WhatsApp, me dá o seu telefone, por favor, e eu passei meu número para ela, gente do céu, e aí começou a resposta de gratidão da dona Palmira, ela começou a me mandar mensagens, quase todo dia, dias, semanas, meses, ela mandava, pela manhã, bom dia, e aquela orquídea assim, né? Bom dia, e aqueles passarinhos voando, né? Toma o seu café com fé, de noite, boa noite, e aqueles pássaros voando, aquela paisagem, e assim foi por dias, semanas, meses, foi a maneira dela responder com gratidão, uma resposta de gratidão. Dona Palmira teve uma resposta de gratidão, que nos inspira. Ela reconheceu sua incapacidade naquele momento de carregar as malas. E nós também precisamos reconhecer a nossa incapacidade de carregar as nossas malas. A nossa incapacidade de carregar o jugo, o fardo pesado, e trocar isso com Jesus, receber o jugo dele que é leve, receber dele o fardo que é leve.
nós precisamos reconhecer, e isso precisa nos levar, assim como levou aquele leproso, assim como levou a dona Palmira, a uma resposta, a um posicionamento de gratidão. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, depois dessa breve introdução. Estou brincando, tá? Não foi só uma introdução. Eu quero compartilhar com você alguns princípios. A grande pergunta dessa mensagem é como fazer da minha vida uma resposta de gratidão. Como fazer com que a minha vida seja uma resposta de gratidão a Deus, entendendo a mensagem e correspondendo a Ele. Eu quero compartilhar com você, João, no capítulo 12, apenas 3 versículos, mas que são de uma profundidade, de uma riqueza incrível para a nossa vida a respeito desse tema. João, no capítulo 12, dos versos 1 a 3, se você puder me acompanhar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Que texto maravilhoso e que momento glorioso. Nesse momento, Jesus está a caminho de Jerusalém. E ele passa por Betânia e para em Betânia. Ele amava estar em Betânia, ele amava estar nessa casa, porque essa era uma casa que existia uma resposta de gratidão. Esses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, correspondiam em gratidão. Eles entendiam aquilo que Cristo fez, entendiam que Cristo era o Senhor. E nesse momento aqui, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Você imagina a alegria de Lázaro ali, sentado com Jesus. A alegria das suas irmãs, Marta e Maria, sentadas ali com Jesus. Jesus estava caminhando para a morte. Jesus estava indo para Jerusalém e ele sabia que era chegado o tempo que ele entraria em Jerusalém para morrer. Aqui é 6 dias antes da Páscoa e Jesus morre lá na Páscoa. Então ele estava a caminho de Jerusalém, mas ele para antes, nessa casa. Ele para antes em Betânia. E nós precisamos que a nossa casa seja como essa casa em Betânia. Nós precisamos que a nossa vida, as nossas atitudes sejam como de Marta, Maria e Lázaro, como estes de Betânia. Nós precisamos também ser Betânia. Precisamos aprender com eles, e esse texto aqui, ele reserva a nós princípios grandiosos de gratidão, de como nós devemos conduzir a nossa vida para que ela seja uma resposta. E o primeiro que nós extraímos aqui desse texto é: reconheça a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza de Deus. A palavra diz ali no verso 2, ali prepararam um jantar para Jesus. Jesus certamente mandou o recado: olha, eu vou passar por aí. E eles não apenas falaram: venha tomar um cafezinho, dá uma parada aí, dá uma passada aqui. Não, eles preparam um lugar. Eles arrumaram a casa, eles limparam tudo, eles trocaram as cortinas, colocaram cortinas novas, pegaram o melhor prato, o melhor copo, aquele de cristal que só usa quando vem aquela visita. Eles preparam a melhor refeição, eles perfumam o ambiente, eles preparam um lugar, porque não é qualquer um que está passando ali. Não é qualquer um que vai chegar ali, é Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso. Preparar um lugar, reconhecer a grandeza de Deus é a primeira coisa que nós precisamos para poder responder em gratidão. Salmos 145:3 diz: grande é o Senhor e digno de todo louvor, a sua grandeza é insondável. Deus é tão grande, mas tão grande, tão supremo, soberano, que a nossa mente humana é incapaz de conceber e entender a grandeza do nosso Deus. Você tem noção disso? Sua grandeza é insondável, a nossa capacidade total não pode concebê-lo na nossa mente. E para demonstrar um pouco mais essa grandeza, o quanto Deus é grande, o quanto nós somos pequenos, eu quero passar um vídeo, e preste atenção nesse vídeo.
Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. If we visualize the paths that the 9 planets take in their orbits around the sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood near the edge of a great pinwheel of stars. The Milky Way is actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of the 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Ele é grande. Sua grandeza é insondável. Ele é grandioso. Quero te dar alguns segundos para fechar os seus olhos e glorificar a Deus pela sua grandeza, pela sua soberania. Exalte a Ele agora na sua mente, no seu coração, com as suas palavras. Declare o quanto Ele é grande, a sua grandeza é insondável. Senhor, Tu és supremo, soberano. Muito maior do que nós podemos imaginar ou pensar é o Senhor. Supremo sobre toda a criação, grandioso, exaltamos, Senhor, Te elevamos ao mais alto lugar o Seu nome, Deus.
Tu és incomparável, inigualável. Quem somos nós diante do Senhor, Deus? Não somos nada, diante da criação, diante da grandeza daquilo que o Senhor fez. Que é o homem para que te lembres dele? Quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? E um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão soberano, poderoso, se importa conosco, nos ama, se entregou por nós, se fez um como nós, e sendo um como nós, se fez o menor de nós, morreu em nosso lugar. Que grande amor nos constrange, Senhor. E por isso que a nossa vida tem que ser uma resposta. Quando nós entendemos essa mensagem, a soberania da Tua mensagem, o poder da Tua mensagem, não há como levar a vida de uma maneira medíocre, mediana, nós precisamos responder. E hoje nós estamos aqui para responder a esse amor com gratidão pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor fará, por quem o Senhor é. Obrigado, Jesus. Celebramos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Amém. Deus é grande, Ele é grandioso e nos deu a oportunidade de participar da Sua obra. Ao longo da história, Deus está fazendo algo. Ao longo da história, existe algo sendo construído, uma história sendo construída ao longo das eras, e é sobre Cristo. É sobre Ele, não é sobre nós. O problema é que muitas vezes vivemos a vida olhando somente para o nosso próprio umbigo, com o rei na barriga, achando que é tudo sobre nós e tudo tem que girar ao nosso entorno, ao nosso redor. E não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. A vida não é sobre nós, sobre quanto eu posso extrair, aproveitar mais e conquistar mais e construir mais. Não é sobre mim, não é sobre você. A vida, a história, a humanidade é sobre Ele. Deus criou o mundo, estabeleceu o firmamento, todas as coisas. Olhe para a palavra. Depois a humanidade se tornou má. Deus vem, manda o dilúvio, levanta Noé. E tudo aquilo estava apontando para Jesus. Depois vem lá Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. A história ainda não era sobre eles, apenas apontava para aquele que viria. E vem os juízes, e vem Davi, e tantos profetas, até que vem Jesus, o próprio Deus, o Filho unigênito, habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele nos mostrou o que é a verdadeira vida. Sofreu, morreu, mas ressuscitou. Está sentado à destra de Deus, enviou o Espírito Santo, e hoje nos comissiona e nos envia em missão, e um dia virá nos buscar. E naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Ele reinará para sempre. A história é sobre Ele. Toda essa história, da criação à eternidade, é sobre Ele. Eu e você fazemos parte aqui de uma fração de segundo, de uma fração de tempo, de toda essa história que Deus está construindo. Nós estamos participando de um filme, nós vamos ter uma passagem breve aqui. 70, 80, 90 anos, se a gente se alimentar bem e fizer exercícios. É uma fração de tempo que Deus nos dá para marcar a nossa geração, para fazer história, para responder em gratidão. Dentro de tudo isso que Ele está movendo e fazendo, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós precisamos responder em gratidão. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, ali preparar um jantar para Jesus. Preparar um lugar para Ele. Reconhecer a grandeza de Deus. A segunda coisa, o segundo princípio nesse texto, é decida servir. Você que entendeu a mensagem e quer responder em gratidão, Senhor, eu quero que minha vida seja uma resposta. Decida servir. A palavra diz que Marta servia. Sabe por que teve aquele jantar ali? Porque as pessoas comeram e tinham entradas, petiscos e uma bebida. Porque Marta estava servindo. Alguém estava servindo, preparando a mesa. Decida servir. Todo cristão é chamado a servir. Nós, como cristãos, temos um duplo chamado. O primeiro chamado que Deus nos dá é para a salvação, é para crermos nele. Creiam e serão salvos. Nós cremos e somos salvos, é a salvação. Existe algo poderoso que acontece quando cremos, entregamos a nossa vida, confessamos Jesus.
Primeira coisa que acontece é a justificação, nós somos declarados justos. A segunda coisa é a regeneração, recebemos nova natureza. A terceira coisa é a adoção, nós somos chamados filhos de Deus. E a quarta coisa é a santificação, se inicia em nós um processo de santificação que vai durar uma vida toda, até o final da nossa vida a gente vai sendo transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Agora, se fosse só isso, no exato momento que a gente vem aqui, se dobra e confessa a Jesus, Deus poderia nos levar. Mas por que Ele não faz isso? Porque existe algo a mais. Além do chamado de crer, nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a contribuir, a compartilhar. Decida servir. Você quer que a sua vida seja uma resposta de gratidão? Decida servir. Ah, Tiago, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer, como eu posso me envolver mais, servir mais. Olha, Deus te fez de uma maneira única. Cada um de nós foi feito numa forma e Deus jogou essa forma fora, essa é a verdade. Você tem uma forma e você foi feito numa forma única, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém que pode servir exatamente do jeito como você pode servir. Ninguém é insubstituível na obra de Deus, mas pode se tornar indispensável. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Essa é a verdade, porque Ele te fez de uma forma única. E forma fala sobre formação espiritual. Você recebeu dons. A palavra diz que Deus nos dá dons. O Espírito Santo de Deus distribui a cada um como Ele quer. Você tem dons sobre você. Forma fala sobre opções do coração. Sabe aquilo que você é apaixonado por aquela atividade? Sabe aquele tema que atrai o teu coração? Isso tem a ver com onde Deus quer te usar. Forma diz sobre recursos. Recursos são talentos naturais, habilidades natas que Deus te deu. Talvez seja comunicação, talvez seja trabalho manual, eu não sei o que é, talvez seja capacidade analítica. Isso tem a ver com aonde Deus quer te usar. Forma tem a ver com modo de ser, temperamento, personalidade. Deus usa todas as personalidades. Ele usou Pedro, que era sanguíneo, também usou Jeremias, que era melancólico e foi chamado como profeta para as nações. Forma também tem a ver com áreas de interesse, que coisas que agradam o teu coração, áreas de experiência, todos têm uma história para contar, não importa onde você passou, não importa o que você fez, o que você já viveu, Deus usa isso para a glória dEle, nada Ele desperdiça, Deus não desperdiça a tua história, Deus não desperdiça o teu passado, não importa o teu passado, o que importa é de hoje para frente, é isso que importa para Deus. Você está servindo quando você faz uso dessa forma que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Quando você usa essa forma aqui, única, que Deus te deu, para abençoar outras pessoas, você está servindo. Isso é servir. E uma vida que não vive para servir, não serve para viver. Serviço, servir, é o que dá sentido à nossa vida. Então, se você quer responder em gratidão, decida servir. A terceira coisa, o terceiro princípio que a gente extrai para uma vida que responde em gratidão, com base nesse texto aqui, João 12, é decida ter comunhão. Decida ter comunhão. A palavra diz que Lázaro estava à mesa com Jesus. Enquanto Marta servia, Lázaro estava à mesa. Lázaro estava ali, coladinho no mestre, ouvindo o mestre, falando com ele, rindo com ele, contando coisas engraçadas para ele. Comunhão, comunhão. Efésios 2:19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós precisamos entender e decidir ter comunhão. Nós somos uma família, a igreja é mais do que um lugar que você frequenta e traz os seus filhos aos domingos para receberem um pouco de instrução sobre bons costumes e tradições. É mais do que um encontro social, é muito mais do que isso. É uma família, nós somos uma família. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é uma família, nós somos irmãos. Agora, família, irmãos,
Fala a verdade, você tem a sua família aí. Não dá uns entreveiros lá de vez em quando? Não dá? Entre os irmãos? Primo com prima, tio. Não dá às vezes sai uma faísca, sai meio desordenado, uma palavra meio atravessada, né? Um fica meio chateado de vez em quando, mas é família. É família e ninguém mexe com a nossa família. É família e a gente está junto, custe o que custar, onde precisar, é família, não importa o que aconteça, continua sendo família, família é família. Eu tenho um irmão mais velho e quando eu era pequeno a gente dormia no mesmo quarto. E ele já pré-adolescente, eu ainda criança, imagine só o que acontecia, né? Comecei a quebrar todos os brinquedos que meu irmão tinha guardado há anos, e eu estava lá desmontando, né? Até que chegou um dia que ele não aguentava mais aquilo, ele me expulsou do quarto dele. Né? E minha mãe chega em casa, sobe as escadas, está lá um colchão, está todas as minhas roupas amontoadas, e um monte de brinquedo jogado, e eu sentado ali com a cabeça baixa, meu irmão tinha me expulsado do quarto. Eu amo meu irmão, a gente se dá super bem, ele não mora aqui, mas a gente se dá super bem, eu amo meu irmão, a gente se fala toda semana por vídeo, a gente celebra conquistas, celebramos a vida um do outro. Às vezes pode dar um entreveiro, sai aquela faísca, acontece alguma coisinha, mas logo se coloca tudo em ordem. Agora, ninguém pode falar mal do meu irmão, não é assim? Eu posso às vezes, né, com ele, lá sai uma faísca, você às vezes sai alguma faísquinha ali, mas se alguém falar mal para você. Se alguém falar mal da sua irmã para você. E família é assim. Irmão não fala mal de irmão. Irmão não fica brigado com o irmão. Igreja não fala mal de outra igreja. Nós somos uma família. Precisamos caminhar em unidade. A palavra diz em Efésios 4:3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos nos esforçar. Se há algo mal resolvido com algum irmão, resolva. Se há alguém da sua família que você está brigado, resolva. Se há mágoa no seu coração, resolva. Mantenha o vínculo da paz, conserve a unidade, se esforce para isso. Unidade. Sabe o que é unidade? Unidade é diferente de união. União é um saco de laranjas. Eu gosto desse exemplo aqui, né? As laranjas estão ali naquele saco, sabe aquele saco que você compra no mercado lá? 12 laranjas, 10 laranjas, elas estão ali em união. Agora, se dá uma briga, se acontece algum problema, rasga o saco, sai uma laranja para cada lado. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é unidade. Sabe o que é unidade? É suco de laranja. Suco de laranja não tem mais. Eu quero sair, quero dividir. Não tem mais. É uma coisa só. Você não sabe mais qual laranja é qual, é uma coisa só, unidade. Isso é família. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Não há divisão, unidade, é isso que Deus tem para nós. E o que realmente importa nessa vida não são coisas, mas são relacionamentos, são pessoas. Quando você estiver lá no seu leito de morte, você não vai pedir, me tragam aquele diploma daquele MBA que eu fiz, preciso dar mais uma olhada nele. Me traga aquele diploma daquele curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu preciso dar mais uma olhada para ele. Você vai querer pessoas. Chame lá o meu amigo, chame lá o meu irmão, chame a minha mãe, chame o meu filho. São pessoas que importam de verdade. Isso é o que realmente importa na vida. E unidade é ter comunhão com pessoas. E comunhão é ter vida em comum com pessoas. Viver sem pendências, seguir a paz, o perdão. Sabe que a nossa maturidade espiritual ela é medida pela qualidade dos nossos relacionamentos. A sua maturidade espiritual é medida pela qualidade dos seus relacionamentos com pessoas. Na igreja, fora da igreja, com a família. Decida ter comunhão. Você quer responder em gratidão? Decida ter comunhão. E por último, para fechar, a gente já está caminhando aqui para o final. O quarto princípio que a gente extrai desse texto é reconheça o imenso amor de Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos.
toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Esse é o verso 3. Sabe o que Maria demonstra aqui? Enquanto Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa, Maria resolve adorar o Senhor. E ela tem um ato de adoração extravagante. Primeira coisa, ela expressa a sua prioridade. Não permita que aquilo que é importante tome lugar do essencial na sua vida. Trabalho é importante, família é importante, mas a presença de Deus é essencial. Tempo com Deus é essencial. Não permita que aquilo que é importante, que o seu trabalho, que a sua família, roube aquilo que é essencial. A presença de Deus. Que a presença de Deus seja a nossa prioridade. Tem que ser nossa prioridade. Tempo com Deus. Estar com Ele. E prioridade é aquilo que exerce maior poder sobre mim. O que tem exercido maior poder sobre você? Seu trabalho? Sua família? Sua vontade de construir um patrimônio? Ou reconhecimento pelas pessoas, o desejo de ser reconhecido? O que tem exercido maior prioridade sobre você? Maior poder sobre você? A nossa prioridade tem que ser a presença. Ele tem que ocupar o lugar central e primeiro na nossa vida. É isso que Maria faz aqui, ela não está nem aí. Os 12 apóstolos e discípulos que estavam ali, para as outras pessoas que estavam naquele ambiente, ela derrama aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, num ato profundo de adoração. E a fragrância toma conta de toda a casa. Não foi apenas naquele ambiente da sala de jantar, mas toda a casa é inundada por aquele perfume. Ela demonstra intensidade, além de prioridade, buscar a Deus, reconhecer o seu imenso amor e adorá-lo em profundidade. Além de prioridade, precisa ser algo intenso. Maria faz algo extravagante. Ela começa a enxugar com os cabelos. É um momento extravagante, intenso. Ela seca com os seus cabelos os pés de Jesus. Deus procura em nós intensidade no coração. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Essa é uma lei bíblica. Esse é um princípio da palavra de Deus. Tiago 4:8, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Jeremias 29:13, e vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. É a lei da reciprocidade. Você busca e encontra. Você se aproxima e Deus se aproxima. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem que a sua vida seja uma resposta e corresponda àquilo que Jesus fez na cruz, ao amor de Deus? Uma resposta de gratidão. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Que nós possamos aplicar esses princípios na nossa vida. Reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Ele é soberano. Decidir que a nossa vida seja uma vida de serviço. Decidir ter comunhão e conservar a unidade. E decidir ter uma vida de adoração. A prioridade é a intensidade da presença. Enquanto esse louvor é ministrado, que você possa falar com Deus e tomar decisões no teu coração.